Nada como o tradicional almoço com os realizadores do Festival de Curtas de São Paulo para celebrar o retorno às salas de cinema e o reencontro com o público depois de 2 anos de programação exclusivamente virtual. Hoje fez um dia muito frio em São Paulo e nem por isso as pessoas deixaram de vir. E com essa criançada toda que tem a sessão infantil, é de verdade um pouco a volta do festival, todo mundo junto, todo mundo celebrando o nosso cinema, né? Nossas telas. Está sendo incrível poder retomar isso presencialmente e ter essas trocas que só realmente cara a cara a gente consegue ter. Então, ver a reação das pessoas no cinema é uma coisa que é completamente diferente. Poder conversar com os outros realizadores, conhecer gente de outros estados, com outras histórias, tá sendo incrível, assim. Meu filme chama Portaria, é um curta-metragem que conta a história de um porteiro que tem que guardar uma entrega de um sorvete na noite mais quente do ano, enquanto a moradora não desce para buscar. Você sabe o que você quer. Entrega pra Vanessa, 3 A gente estava com saudade desse calor humano, assim, eu acho que os encontros, eles são muito importantes para as trocas, assim, a gente está aqui com outros realizadores, cada um falando um pouco do seu processo criativo, né, um pouco contando a história dos seus filmes. A gente está com Contraturno, um curta-metragem de Goiás, que eu e o David, a gente teve o prazer de fazer essa parceria na direção juntos. É um filme que a gente fala um pouco sobre alunos do ensino médio de escolas públicas de Goiás que tem a necessidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. É um documentário, a gente acompanha esses alunos, né? São 4 alunos, mas principalmente o Vitor, na cidade de Urutaí. É um documentário de observação, a gente está junto deles nessa jornada, acompanhando a rotina deles, eles no trabalho, eles na escola. A maioria já conseguiu fechar a nota, quero parabenizar quem já fez, mas tem alguns alunos que estão devendo. Este ano, a produção brasileira chega a 109 títulos. Só na Mostra Brasil você encontra 56 curtas que representam 17 estados e o Distrito Federal. Manhã de Domingo, ele é um curta sobre uma pianista jovem que está se preparando para o seu primeiro grande recital. E ela acorda de um sonho com a mãe dela, que faleceu há 1 ano. O filme lida um pouco com esse processo dela dos ensaios, de se preparar para esse recital, ao mesmo tempo que ela precisa lidar com essa memória, né, da mãe e com esse sonho também que acaba criando nela uma certa percepção distorcida da realidade, assim, desse um dia que o filme aborda, né, na vida dela. Você tá bem? Coletânea de histórias extremamente curtas. São 20 histórias, micro-histórias em 11 minutos. É bem construída assim como quase uma fotografia, então os atores não têm fala o filme, então são os atores parados ou fazendo coisas muito pequenas e é uma ilustração dessas histórias, basicamente. Tem muito a ver com a morte, algumas delas, e uma banalidade da vida, assim. Mas é isso, é meio cômico, é meio nonsense, é isso, são vários gêneros. O filme chama Os Últimos Dias de Duas Amigas. Ele conta a história de 2 amigas que chegam em uma casa misteriosa e são recebidas por uma mulher. E lá elas vão ter 2 dias para encarar as escolhas que elas fizeram nos últimos tempos. É um suspense, ele é um pouco fantasioso. Eu tive a ideia de fazer um filme que se passasse em poucos dias, que ele tivesse realmente esse formato curto. Então a gente partiu da ideia de filmar numa casa, né, num lugar só, e que a gente tivesse bem claro em quanto tempo se passava o filme, né? Então acho que o formato tem tudo a ver com a proposta. Maria Ribeiro fazendo curta, eu quero saber sua opinião sobre esse formato. Eu acho engraçado que a gente começa nossa carreira, normalmente os atores, fazendo curta, porque está todo mundo começando, então é uma maneira que a gente tem, né, de viabilizar, de você às vezes não esperar 5 anos para concluir um projeto. E de um modo geral, os atores às vezes deixam de fazer, colocam uma hierarquia entre longas e curtas. Eu quero seguir fazendo curta para sempre, estou muito feliz de estar aqui hoje na tela, mas também sou uma espectadora entusiasta de curtas, porque é uma maneira da gente conhecer o trabalho de um monte de gente nova aí que está começando. A gente que já tem mais idade, né? A Corpo Celeste é a história de uma cam girl que era uma prostituta e se torna uma prostituta online.
e que de repente encontra o seu ex-namorado no meio virtual. Isso foi inspirado numa história real. É um filme que fala de amor, um amor nostálgico, eu acho. Eu acho que é de um amor até de uma época que não existe mais, né? Um amor dos anos 80, assim, vamos dizer assim. É um romance, mas é um romance melancólico, assim, melancólico, porque é um casal que se desfez e se desfez sem DRs, assim, né? Sem terapia de fim. Então a terapia de fim é um negócio que dura 10 minutos. E a gente deve fazer um longa desse curta. O Deco Sobral e a Renata querem continuar a história do curta comigo e com o Nando.